quero que vocês abram suas Bíblias nesta manhã no livro de Segunda Crônicas. Segunda Crônicas. Está na página 649. E vamos continuar a falar sobre como nós podemos ser a luz em um mundo de trevas. A Bíblia diz, o Senhor diz que você é a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Você é. Você é a luz do mundo. E a única forma, e eu sei que ele continua dizendo isso, mas a única maneira de as trevas existirem é na ausência de luz. Agora, o diabo está fazendo com que seja muito desagradável ser a luz do mundo. O diabo está fazendo tudo o que ele pode para tornar isso desagradável. Ser santo, ser moral, ser cristão, citar as escrituras. Ele está usando todos os tipos de argumentos. É por isso que eu estou ensinando essas coisas nesta semana, para nos dar as armas para a nossa guerra. As armas da nossa guerra, elas não são carnais, não são deste mundo, mas poderosas em Deus. E uma das principais armas, além de conhecer a Jesus Cristo, que Ele é Senhor e Salvador, é saber o que a palavra de Deus diz. Sabe, nós dizemos isso o tempo todo, porque nós temos falado de aborto, nós temos falado de transgêneros, nós temos falado de um governo mundial, sobre o socialismo, temos falado sobre o comunismo. Estamos falando dessas coisas que estão sendo trazidas para o nosso mundo em um ritmo muito rápido. Se você olha para a moral da América nos últimos 2 anos, é absolutamente incrível o quão rápido nós estamos regredindo. Lembre-se, como dissemos na semana passada, um império médio, uma grande nação média, dura 250 anos. Nós temos hoje 247 anos. O que vai acontecer nos próximos 2 anos vai determinar, eu acredito, vai determinar se nós veremos uma grande queda da nossa nação, se veremos uma grande ressurreição da nossa nação ou se veremos a vinda do Senhor. E eu sei que eu estou falando aqui com americanos e que há dezenas de milhares de pessoas que se juntam a nós pela internet e que o que é certo em um país é certo em outro país. E assim, quando nós falamos dessas coisas, eu quero deixar bem claro que eu não estou atacando nenhuma pessoa. Mas a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas que nós lutamos contra principados e potestades e governantes das trevas. Todos digam batalha. Nós lutamos. E então eles ficam dizendo assim, você está atacando isso, ou você é homofóbico, ou você é isso, ou você é aquilo. Não. Nós estamos falando apenas de algo que o mundo está tirando de dentro do armário. E nós falamos sobre quando o pastor Troy foi até a capital e a comunidade gay, que 3.000 deles da comunidade gay foram lá e eles começaram a gritar: nós somos gays, estamos aqui, não vamos a lugar nenhum, Satanás governa. E recentemente nós dissemos na semana passada que eles estavam em Nova York, e eles disseram: nós somos gays, estamos aqui, não vamos a lugar nenhum, Satanás governa, e nós vamos atrás dos seus filhos. Ok? Então eu não estou lutando contra carne nem sangue, mas eu estou lutando contra essas coisas com a qual eles estão saindo do armário, que são principados e potestades. Eles estão dizendo abertamente: nós servimos a Satanás. Quando nós olhamos para o socialismo ou para o comunismo, olhamos para Karl Marx, olhamos para Stalin, olhamos para Hitler, olhamos para o mal que vai além do mal, que nós podemos entender que essas pessoas eram anti-Deus e pró-Satanás. Então nós precisamos entender que nós estamos em uma batalha e que podemos vencer essa batalha se nós formos a luz do mundo. Agora, eu não costumo dizer esse tipo de coisa, porque a maioria das pessoas da igreja não consegue lidar com isso. Mas há uma história que aconteceu antes de eu ser salvo, antes de eu entregar a minha vida ao Senhor. E eu acredito que o diabo sabia que eu ia entregar a minha vida ao Senhor. Eu morava na Colômbia, na América do Sul, e eu tinha rancho lá na Colômbia. Eu estava no ramo de importação e exportação de todas as substâncias naturais. E havia 7 mandados federais de prisão em aberto para mim. Eu sempre acreditei que isso não é uma coincidência. Jesus derramou seu sangue 7 vezes. Havia 7 mandados federais de prisão para mim. E mesmo quando o diabo quase me pegou, Jesus estava me dando uma chance. Amém?
E aí eu voltei e descobri que eu estava vendendo para um agente da narcóticos por alguns anos, enquanto eu morava no sul. E então nós nos sentimos impelidos pelo Senhor a sair de St. Louis, Missouri, e nós fomos para o Arizona para nos escondermos da polícia. E quando eu cheguei lá, eu fui salvo. Eu não sabia nada sobre a igreja e eu não sabia nada sobre ser cheio do Espírito Santo. Eu era totalmente ignorante. E quando eu fui salvo, o meu pastor, nós tínhamos muitas igrejas no México, o meu pastor e eu, um jovem convertido, disse: venha conosco para o México, eles estão fazendo uma conferência com nossas igrejas mexicanas. E eu era recém-convertido, não sabia nada de nada, não conseguia encontrar Gênesis nem Apocalipse. E o pastor que era líder de nossas igrejas hispânicas lá no sul disse: você pode vir aqui, nós vamos orar por um rapaz. Esse rapaz tinha sido pastor e tinha caído por uma imoralidade. Ele traiu a esposa, mas ele foi regredindo cada vez mais na moral, até que se tornou um homossexual. E assim, ele queria devolver a sua vida ao Senhor. E então todos aqueles pastores, eu era só uma mosca na parede. E então todos aqueles pastores entraram, pastores americanos, pastores mexicanos, e eu fiquei parado assistindo aquilo e eles estavam impondo as mãos sobre aquele rapaz que tinha sido pastor e que tinha caído na moralidade. Então ele não falava português. E eles estavam impondo as mãos sobre ele e repreendendo o diabo, e de repente ele abriu os olhos e ele não falava português, mas ele disse: eu sei quem você é. Eu quero que você saiba de uma coisa. Eu imediatamente pensei em voltar às drogas. Ele olhou para cada um daqueles pastores, eram 6 ou 7 pastores da América, nós estávamos fazendo uma grande conferência lá. Ele falou o nome de cada um. Eu sei quem você é, eu sei onde. Ele falou o nome deles e da cidade onde eles pastoreavam. E naquele momento, a única escritura com a qual eu me importava era: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós precisamos entender que se vamos ficar de pé e lutar, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então eu quero enfatizar que nós não lutamos contra a carne nem sangue, mas há uma batalha acontecendo pela sua vida. Há uma batalha acontecendo pela sua família. Há uma batalha acontecendo por seus filhos. Há uma batalha acontecendo pelo nosso estado, nossa cidade, nossa nação, pelo mundo, porque nós estamos mais perto da vinda do Senhor do que nunca antes. E cada uma dessas batalhas das quais nós estamos falando, seja Baal ou Moloque ou qualquer que seja, é um sinal de que nós estamos próximos de um governo mundial, de uma economia mundial, de uma religião mundial. Mas eu li o final do livro. E se nós fizermos o que Deus nos chamou para fazer, nós não vamos subir com gemido, nós vamos subir bradando. Eu li um artigo sobre o que está causando tudo isso. Eu encontrei um artigo chamado A Hora da História da Drag Queen. E fala sobre o cotidiano da cidadania, mas na verdade, de fato, eu acho que tem foco na família. E essa hora da história da Drag Queen se trata de homens que se vestem como mulheres, com vestidos, convidando você a levar seus filhos a uma biblioteca para que eles leiam histórias sobre ser transgêneros. E no artigo eles finalmente admitiram, eles disseram, eu tinha uma lista de umas 30 coisas que eles admitiram. E eles admitiram em poucas palavras: nós estamos preparando os seus filhos. Estamos preparando os seus filhos. Agora, isso não deve nos chocar, porque nós, como dissemos na semana passada, eles disseram isso na parada do orgulho gay de Nova York, nós estamos indo atrás dos seus filhos. Agora, eu não sei sobre você, mas há 3 coisas que você não vai querer fazer comigo. 1, você não deve chutar meu cachorro. 2, nunca insulte a minha esposa. E 3, nunca coloque as mãos nos meus filhos. E se você não se sente assim, tenha vergonha. Leia comigo em 2 Crônicas, começando no capítulo 7, começando com o versículo 12. Então o Senhor apareceu a Salomão à noite e lhe disse: eu ouvi suas orações e escolhi este lugar para mim, como uma casa de sacrifício. Quando fechar o céu, eu quero que você veja bem isso. Quando eu fechar o céu
e não chover, e ordenar que o gafanhoto arrase a terra, ou mandar a peste entre o meu povo, se o meu povo, todo mundo diga sim, diga de novo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos estão abertos e meus ouvidos atentos à oração feita neste lugar. Pois eu escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja lá para sempre, e meus olhos e meu coração estejam lá perpetuamente. Então o Senhor está falando, obviamente, com Israel. Mas eu queria que nós olhássemos para essas palavras, porque Deus não está falando só com Israel, mas Ele está falando conosco também, e assim se atente para o paralelo entre Israel e a América. Israel e a América são as duas únicas nações na história do mundo que foram fundadas para servir a Deus. Agora pense sobre isso. Israel foi fundada para servir a Deus. A América, através dos nossos países fundadores, foi fundada para servir a América. Israel abandonou Deus. E nós sabemos o que aconteceu quando eles abandonaram a Deus. Deus removeu a proteção e seus inimigos entraram e os destruíram. Após a morte do rei Davi, a nação foi dividida em duas, entre aqueles que queriam servir a Deus e aqueles que não queriam servir a Deus. E quando essa divisão veio, o reino dividido contra si mesmo não consegue prevalecer. E essa divisão abriu as portas para que os inimigos entrassem e destruíssem a nação de Israel. Então, ao olhar para isso, nós entendemos que essas palavras são para Israel. Mas olhando para a realidade, e eu acho que foi o Biden, alguns meses atrás, que disse: nós não somos uma nação fundada para servir a Deus. Bem, eu lamento discordar, mas veja a nossa história. Nós somos uma nação feita para servir a Deus, fundada para servir a Deus. E Israel é uma nação para servir a Deus. Nós somos unidos com isso. E quando Deus nos escolhe, Ele nos dá uma responsabilidade. Então a América abandonou Deus. Bem, na semana passada nós lemos algumas coisas sobre os signatários da Declaração da Independência. E nós vimos como quase todos os que assinaram a Declaração da Independência disseram: nós devemos ter Deus e devemos ter a Bíblia em nossa nação para sobreviver. Bem, eu quero passar dos signatários da declaração para quantos presidentes diferentes da nossa nação disseram isso. A primeira coisa que eu quero mostrar é do presidente Franklin Delano Roosevelt. Ouça o que ele diz. Ele diz isso: nos dias da formação desta república, a influência direta que a Bíblia exerce sobre os pais de nossa nação é visivelmente evidente. Este livro, a Bíblia, continua a manter o seu lugar incontestável como o mais amado, o mais citado, o mais universalmente lido e ponderado de todos os volumes que as bibliotecas contêm. Nós não podemos ler a história de nossa ascensão e desenvolvimento como nação sem reconhecer o lugar que a Bíblia ocupou na formação dos avanços da República. E sugiro uma leitura nacional das Sagradas Escrituras para uma conduta renovada e fortalecedora, com essas verdades eternas e princípios majestosos que inspiraram tamanha grandeza tal que esta nação alcançou. Irmãos, se um dia nós precisarmos dessas palavras novamente, de que nós precisamos voltar à Bíblia e entender que é por causa de Deus e das palavras da Bíblia que esta nação é grande. Eu disse na semana passada, porque milhões de pessoas estão tentando entrar aqui. Você não vê milhões de pessoas tentando entrar no Irã? Você não vê milhões de pessoas tentando entrar na Síria?
Mas eles estão tentando entrar na América. Por quê? Porque a América é a nação mais abençoada da face da terra. Mas se nós excluirmos aquele que nos abençoou, vamos acabar sendo uma daquelas nações onde ninguém quer estar. Ouça as palavras do presidente Woodrow Wilson. A América nasceu para exemplificar essa devoção aos elementos da justiça, que são derivados das relações da Sagrada Escritura. E eu me pergunto, nós somos uma nação justa novamente? Estamos vivendo em retidão de acordo com o que a Bíblia diz? Eu não me importo com o que Hollywood diz, não me importo com o que os filmes dizem, não me importo com o que a televisão diz, não me interessa o que os políticos dizem, que todos os homens sejam mentirosos, mas que Deus seja o autor de toda a verdade. Ouça o que o presidente Ted Roosevelt disse. Os ensinamentos da Bíblia estão tão entrelaçados e agregados com toda a nossa vida cívica e social que seria literalmente, não digo figurativamente, mas quero dizer literalmente impossível para nós mesmos entendermos o que seria dessa vida se esses ensinamentos fossem removidos. Você poderia imaginá-lo dizendo isso e vendo o que nós estamos vendo hoje? O que eles estão tentando promover em nossas escolas, o que está na televisão, o que está no cinema? Quero dizer, é literalmente impossível para nós mesmos entender como seria a vida se esses ensinamentos da Bíblia fossem removidos. Perderíamos quase todos os padrões pelos quais hoje julgamos ambos a moral pública ou privada. Todos os padrões para os quais nós, com mais ou menos resolução, nos esforçamos para nos elevar. Quase todo o homem que tem por sua vida de trabalho somado a soma de realizações humanas de que a raça se orgulha, da qual nosso povo se orgulha, quase todos esses homens basearam a obra de sua vida em grande parte nos ensinamentos da Bíblia. Veja o presidente Andrew Jackson. Se a Bíblia é a rocha sobre a qual se assenta nossa república. Abraham Lincoln. A Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. Todo o bem que o Salvador deu ao mundo foi comunicado por meio deste livro. E sem ele, nós não conseguiríamos distinguir o certo e o errado. Olha quão poderoso isso é. Sem a Bíblia, não poderíamos saber o que é certo ou o que é errado. O presidente Zachary Taylor disse: foi por amor à verdade deste grande livro, a Bíblia, que nossos pais abandonaram suas terras nativas até este deserto. Animados por seus princípios elevados, eles labutaram, sofreram até o deserto florir como a rosa vista em Isaías 35:1. A Bíblia é o melhor dos livros. Quem me dera que estivesse nas mãos de todos. É indispensável para a segurança e permanência da nossa instituição. É indispensável para a segurança e a permanência das nossas instituições. O governo livre não pode existir sem a religião e moral, e não pode haver moral sem a sua religião, e nem religião sem a sua Bíblia. Especialmente a Bíblia deveria ser colocada nas mãos dos jovens. Ela é o melhor livro escolar do mundo. Eu gostaria que todo o nosso povo fosse criado sob a influência deste livro sagrado. Eu poderia continuar e ler mais e mais do que nossos pais fundadores falaram. É por isso que a América é grande. Foi isso que tornou a América grande. Deus abençoou Israel até que... Pense em Israel saindo do Egito, derrotando todos os inimigos. Eles não tinham armas, eles não tinham exército, não tinham nada. E cada inimigo que vinha contra eles era sobrenaturalmente derrotado. Pense em Davi com uma pedra derrotando Golias, um gigante. Pense em cada inimigo que veio contra Israel e a mão de Deus estava lá, porque eles foram escolhidos para serem uma nação que representava Deus. Mas no momento em que eles disseram: Deus, nós não precisamos mais de você, aqueles inimigos se levantaram e atacaram e Israel foi derrotado. Agora pense na América.
Pense em nós vindo e descobrindo a América, sendo trazidos para a América, e o maior império daquela era, a Inglaterra, veio contra nós em guerra, e um bando de colonos com mosquetes e forcados derrotaram o maior exército do mundo daquela época. Não foi porque eles tinham armas potentes, foi porque eles tinham Deus Todo-Poderoso ao seu lado. Eles vieram para fazer esta ser uma nação debaixo de Deus. E nós vemos em 1962, quando tiraram a oração das escolas. Em 1962, eles tiraram a Bíblia da escola. E eu tinha uma lista inteira, tinha uma lista de cerca de 50 coisas que aconteceram de 1962 até onde nós estamos agora. É o sapo na panela. A partir do momento em que nós tiramos os 10 mandamentos da escola, quando tivemos que deixar de dizer em Deus nós confiamos, no momento em que paramos de orar, a nossa nação começou uma queda livre para onde ela está hoje. Aborto, transgêneros, operações acontecendo. E quem de vocês pode imaginar os nossos pais fundadores pensando que em nossas escolas os pais não têm direito, o professor tem o direito de entrar e dizer: nós precisamos te levar. Você sente que talvez você seja um menino no corpo de uma menina? Bem, nós vamos te levar lá e tirar os seus seios. Ou vamos te levar lá como um menino, como um homem testemunhou, e vamos te castrar. Já imaginou isso? Você imaginaria há 2 anos atrás que nós chegaríamos a isso? Pessoal, eu estou dizendo que a única maneira de a escuridão existir é pela falta de luz. E Deus diz que você e eu somos a luz do mundo. Eu fiz uma pesquisa, eu abri o meu computador e pesquisei o declínio da moral americana. E apareceu a lista de onde nós estamos desde 62 e até onde nós chegamos nos últimos 2 anos. É como se tudo tivesse sido turbinado. E muitos artigos, eu diria que 95% dos artigos sobre a moral da América disseram que nossa moral não diminuiu. E eu li todos eles. Há um artigo que diz que o mito do declínio moral da América não vai desaparecer. E então o que eles estão dizendo, que todos esses artigos estão dizendo, é que a moral da América não diminuiu, ela não declinou, ela simplesmente mudou. É o que eles estão dizendo, ela só mudou. Então, em vez de dizer, não é certo que você durma com alguém a menos que você seja casado com ela, isso se chama adultério ou fornicação. Que essa moral não mudou, agora nós amamos uns aos outros. Ou, sabe de uma coisa? Um homem não deve ficar com outro homem, deitar-se com outro homem de maneira que diz a Escritura como se deita com uma mulher. Bem, não, a moral disso mudou. Nós amamos uns aos outros. Bem, me desculpe, você pode dizer que não mudou ou que não declinou e que só mudou, mas a minha Bíblia diz: eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, e eu sou o mesmo. Então, sabe, não importa qual seja a moral de Hollywood, a moral do governo ou a moral da... a nossa nação foi construída sobre os ensinamentos de Deus Todo-Poderoso e ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre, e eu não mudo. Se Deus disse que era para o homem e a mulher se casarem em Gênesis, então é o mesmo até que o arrebatamento aconteça. Se a Bíblia diz que nós não devemos tocar nas crianças, é a mesma coisa, não importa se é Gênesis ou Apocalipse. Deus não muda e nós temos que ter cuidado, porque nós estamos vendo a igreja aceitar essas mudanças. Estamos vendo pregadores aceitando essas mudanças. Deus removeu sua proteção de Israel. E se Deus fez a mesma coisa conosco? Você vê todas as vitórias sobrenaturais que nós tivemos. A Revolução Americana, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Sobrenatural, assim como em Israel. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que foi porque Deus nos deu proteção divina. Deixe-me te mostrar algo que é realmente de abrir os olhos.
Em João 5, Jesus entra, um homem está inválido há 38 anos. E quando este homem está deitado à beira do tanque, Jesus caminha até ele e diz: "Você quer ser curado?" E eu acho que Deus está dizendo a mesma coisa para todos nós como indivíduos, como nação, como mundo. Você quer ser curado? E o que o homem disse? Ele disse: "Bem, quando o anjo mexe na água, eu não tenho ninguém para me ajudar a descer. E quando eu chego lá, já acabou." E Jesus disse: "Você não precisa disso, precisa de mim." E aí ele falou uma coisa muito peculiar. Ele disse: "Vá agora e não peques mais, senão algo pior virá sobre você." Agora, aqui está o ponto desta mensagem. Vai, não peques mais. Ele poderia estar dizendo isso para um indivíduo, poderia estar dizendo para uma igreja, poderia estar dizendo para uma cidade, ele poderia estar dizendo isso para um estado, ele poderia estar dizendo isso para um país, ele poderia estar dizendo isso para um presidente. Vai, não peques mais, para que nada pior venha sobre vós. Agora, nós sabemos que Jesus onde é? Mateus 7, João 7, onde a mulher foi pega em flagrante de adultério, ela foi pega em adultério e ele diz: "Mulher, onde estão seus acusadores? Não há ninguém aqui, Senhor." E ele disse: "Vai, não peques mais." Agora, esta é uma situação hebraica, então presume-se que ele está dizendo a mesma coisa, senão algo pior virá sobre você. Sabe, eu comecei a pensar, e Deus colocou isso em meu espírito quando eu comecei a fazer esta série, seja a luz do mundo na escuridão. O que poderia ser pior do que 38 anos de doença e não conseguir a cura? O que poderia ser pior? Eu quero que você volte comigo para o livro de Hebreus, se você puder. Eu sei que nós não costumamos usar muito a Bíblia, mas é vital que nós leiamos isso em vez de eu apenas ficar citando. Hebreus capítulo 6. O que poderia ser pior do que estar doente e não ter uma resposta? Vai, não peques mais, para que uma coisa pior não venha sobre você. Veja Hebreus 6, começando no versículo 4. E diz: "É impossível para aqueles que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura, se eles caírem, se renovarem novamente para o arrependimento, já que crucificaram novamente para si mesmos o Filho de Deus e o expuseram à vergonha." Eu quero que pegue nas mãos da pessoa ao seu lado agora e diga isso em voz alta: "Pai Celestial, nós estamos diante do seu trono, um trono de graça, misericórdia e poder. Nós nos arrependemos pela nossa nação, pelo mundo, por virar as costas para Deus. Pai Celestial, venha e sare a nossa terra, do gabinete do presidente até ao pastor no púlpito, o povo nos bancos e na sinagoga, que nossa nação, cada nação, volte a ser uma nação debaixo de Deus. E este Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Pai, nós sabemos que podemos contar com você." Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.